nosso Deus. Pai querido, a ti nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus sobre a vida do teu servo, tão amado por ti, Senhor, que irá nesta noite, estará com a incumbência de ministrar a tua palavra aos corações daqueles que irão ouvir através desse aparelho de som. Pai querido, derrama sobre ele a tua graça, a porção dobrada do teu Espírito, para que no momento que o teu servo, Pai, começar a ministrar a tua palavra, o que sair dos seus lábios não seja do homem, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, mas seja a tua palavra revelada desde o céu e que possa alcançar os corações nesta noite através da tua palavra revelada. Usa o teu servo, glorifica o teu nome, porque tudo aqui, Senhor, é para a honra e para a glória do teu nome. Faz isso por tua misericórdia, pois nós assim oramos, colocando o teu servo em tuas mãos, para que o Senhor o conduza de acordo com a tua vontade e o teu querer. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz: amém. Nosso pastor. Assim seja. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. E os ouvintes deste som, que seja noite de salvação para a tua alma, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 14. Da última vez que eu falei sobre esse assunto aqui, no mesmo dia morreu um, viu? Aí minha esposa vem dizendo que tiraram a vida de alguém nesta noite, misericórdia. Mas não tenha medo não, é o que a Bíblia ensina. E a gente vai aprender um pouquinho sobre um assunto que muita gente não quer ouvir não. Vamos falar sobre o inferno. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Glória a Deus. Amém? Amém. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Pode sentar, amados. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Paulo, por ter me confiado essa noite trazer uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações e dos ouvintes. E o Espírito Santo está falando. Tu crê, crente? Amém. Nossa irmã Emily cantou aqui a graça. Somos salvos pela graça de Deus. A graça é imerecida, porque todos nós somos pecadores, mas alcançamos o perdão de Cristo, porque cremos no sacrifício expiatório dele lá na cruz do Calvário. E ele mandou a todo aquele que segue ele proclamar essa boa notícia. E quem crê e for batizado será salvo. Quem pode dar glória a Deus, crente? Louvado seja Deus. Queridos, o tema sobre o inferno não é muito recomendável aos ouvidos, não é? Porque tem muita gente que nem acredita no inferno, pensa que o inferno é aqui na terra. E em muitas igrejas pouco se fala do inferno, pouco se trabalha em cima desse assunto, porque os próprios crentes têm medo do inferno. São alguns temas, santidade, é amor, inferno e morte. Crente não quer ouvir isso não, viu? Tem muita igreja que não quer falar de santidade, do amor, da morte e do inferno. Olha, eu nunca vi crente para ter medo desses 4 temas, viu? Pregue sobre esse assunto. Não, pastor, fale isso não, fale não. Porque tem gente com medo de tudo isso aqui. Mas, misericórdia, crente. O texto que a gente leu, ele é baseado em uma sentença de Deus sobre o diabo. Aqui no nome dele não está específico. Uns acreditam aqui que é a luz da alva, que o nome de Lúcifer não tem na Bíblia, Lúcifer, mas o seu nome é luz da alva. E aqui uma sentença sobre a Babilônia. E o juízo de Deus cairia sobre a nação ímpia, mas tem referências aqui que não se aplica a um ser humano. Por isso que Deus usa o profeta Isaías para fazer essa alusão e essa referência ao anjo querubim que ele se rebelou no céu. Lembre-se, a palavra inferno, ela vem do hebraico Giena.
Outro termo grego é Tártaro ou Sheol. Esse lugar é o lugar dos mortos, o lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. O inferno nunca existia. Trocando a palavra inferno para não dar tanto medo, né? Porque inferno é muito pesado. É o lugar de aflição eterna, é o lugar de angústia eterna, é o lugar de tribulação eterna, é o lugar de sofrimento eterno. E tem muita igreja, pastor Paulo, que diz que não tem inferno, que Deus vai tirar as almas de lá, como a igreja católica, né, fala o purgatório, e que Deus não vai tirar, que as almas estão lá depois do julgamento, Deus vai tirar. Mas a Bíblia não fala isso, não é? Tem muita linha aí de igreja ensinando errado. Jesus não disse isso, que muitos vão sair de lá. A gente vai aprender um pouquinho aqui, claro que não dá para falar tudo. Mas o inferno, ou lugar de tormento eterno, não foi feito para nós. Primeiro, a Bíblia ensina aqui que Satanás, o anjo querubim, que os querubins, quando Deus criou, está abaixo do trono de Deus, como diz a palavra do Senhor, e ele se intitulou ser um Deus. Ele queria ser um ser também semelhante ao Deus Altíssimo. E ele queria glória, ele queria destaque, ele queria fama, ele queria glamour, ele queria também os anjos, companheiros dele, reverenciando, se prostrando, humilhando-se a ele. Pois o anjo querubim, ele foi ungido totalmente diferente de arcanjo, anjos e outros querubins. Em Ezequiel 28, o profeta viu as qualidades desse anjo querubim, que era revestido de pérolas, e dentro dele Deus colocou a música. Então ele foi ungido específico, e todo aquele que era ungido por Deus sempre tinha acesso a mais à presença do Senhor. Quem entendeu isso aqui, crente? Tinha mais acesso à Trindade Santa. Então ele tinha um privilégio lá no céu, onde nem anjo, nem serafins, nem querubins, nem arcanjo tinha. Então ele tinha uma proximidade a mais, porque ele era ungido, ele foi separado para uma função. E assim, ele, com certeza a gente não sabe, na eternidade passada, ele viu algo deslumbrante, que ele quis para si essa glória do Criador. Então ele saiu corrompendo o que ele pôde corromper no céu. E a Bíblia diz que ele levou a terça parte dos anjos. Não sabemos o número de anjos que se corromperam com o anjo querubim. Em Apocalipse 13 diz que existe 200 milhões de demônios para serem soltos no grande dia da tribulação na terra. 200 milhões serão soltos. O que anda com o diabo na terra já faz as desgraças. Imagina quando Deus soltar quem está solto lá no Tártaro. Então o diabo é o líder, é o cabeça, é o mestre. Jesus em João 8,44 chamou alguns judeus de filhos do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo só tem uma coisa que ele criou: a mentira. Ele é o espírito do cambalacho, da maracutaia, do caixa 2. Ele é o espírito do engano. Então ele enganou os anjos e colocou um reino. E assim a sentença que saiu para ele foi o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, disse: como ele caiu do céu. E Jesus disse em Lucas 10, aleluia, eu vi Satanás cair como raio, cair como relâmpago. Então o próprio Cristo revela quando o próprio Satanás foi expulso do céu. E aqui Deus sentenciou que no coração ele disse: vou subir as mais altas estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Deus não deu trono para ele, Deus não deu esse privilégio para ele. E ele disse que ia colocar no monte da congregação: vou exaltar o meu trono. E Deus disse, ele disse: subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você sabe o que ele quis dizer? Eu serei parecido com o meu Criador. Eu serei glorioso. Eu terei anjos aos meus pés. Eu terei louvor. Ele foi feito para louvar, mas agora ele quer louvor, quer que elogie, quer que celebre a ele, quer que honre a ele, quer que faça um templo para ele. Ele quer tudo para ele também. Ele quer ser semelhante ao El Elyon. Mas o El Elyon deu uma resposta: vai nada. Contudo, serás levado ao mais profundo do abismo. E continua dizendo aqui, ó: e tu serás coberto de bicho. Deus tira toda a honra que ele recebeu. Deus tira todo o glamour que ele recebeu no céu. Ele era ungido, Deus tirou a unção, perdeu a presença do Senhor.
Agora Deus chama ele de príncipe das trevas, Beuzebu. Você sabe quem é Beuzebu? É o Deus das fezes, Deus das moscas. Satanás agora não passa de um lamaçal imundo. Ele é o espírito da imundícia. Por isso, quando Jesus foi expulsar os demônios, disse o quê? Espírito imundo, sai dele. Satanás agora é o espírito decadente, penitente, transgressor eterno. E lá na cruz do Calvário, Jesus derrotou ele para toda a eternidade. Porém, Deus fez o homem e colocou o jardim do Éden para o homem cuidar. E Adão e Eva recebeu a ordem de tudo podem comer, só não toca no fruto do conhecimento, da vida e da morte. Porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Satanás usa a serpente, tenta Eva. Eva olha para a fruta e pega a fruta e come a fruta e dá para o homem, e eles são expulsos do jardim. Eu quero dizer, depois do pecado da desobediência do casal, Satanás dominou o ser humano. Diácono Adriano, Deus disse: espinhos e cardos agora vai produzir na terra, do suor do teu rosto vai comer teu pão. E tu, mulher, porque deste ouvido à serpente, vou multiplicar as dores do teu ventre. Mas vai vir um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, e ela ferirá o seu calcanhar. Deus ali sentenciou a destruição de Satanás, que é a serpente do Éden. Porém, o diabo agora tomou conta da terra. Ele agora é o senhor da raça humana, falida, fracassada. Enquanto estamos aqui, está escutando brega, porque não dá ouvido à voz do Senhor, porque é a amarração do diabo. O diabo agora domina o ser humano, coloca o ser humano contra o Criador, porque o diabo é o espírito da rebeldia. Todo rebelde, ele não escuta a autoridade. Todo rebelde não dá ouvido quem manda nele. Filho desobediente, Deus encurta os dias dele na terra, porque não honra o pai e não honra a mãe. Por isso que tantos jovens morrem. Eu e minha esposa, hoje a gente viu um jovem de 21 anos e uma menina de 16 anos ali no Pina, foram mortos, atropelados, e os dois estavam ali, o corpo. Hoje de tarde, hoje morreu um casal. O jovem tinha 21 e a menina tinha 16. Era a mulher dele, um adolescente, morreu hoje de atropelamento. Não brinca não, crente. Desobedeceu, Deus encurta os dias na terra. Ele é o Senhor, crente. Aleluia. Satanás, ele domina o ser humano. O primeiro homicídio é Caim. Deus rejeita o sacrifício de Caim e recebe o de Abel, porque era de coração. E Deus sentenciou Caim porque Caim teve inveja do irmão e enganou o irmão e matou o próprio irmão. E a Bíblia diz que Caim era do maligno. Satanás inspirou Caim para matar o próprio irmão Abel. Aplica hoje, irmão matando irmão. No passado foi vários irmãos, um matando o outro, filho matando o pai, filho matando mãe. Ano passado em São Paulo, um endemoniado matou a mãe só para tirar o dinheiro dela, matou e assassinou. Ano passado, os filhos pegaram o pai e o pai morreu e deixou o filho e deixou o pai dentro do quarto. O cadáver estava podre, ninguém conseguiu saber, mas Deus, que é justo, fez a maracutaia ser descoberta. Estava lá o velho, só a carcaça, e os filhos roubando e pegando o dinheiro da aposentadoria do defunto e fingindo que ele estava vivo. Ano passado, e 2026 começou agora, e o pau está cantando. Já foram 7 mulheres mortas só agora em janeiro. Só agora em janeiro. Por quê? A Bíblia diz: Caim era de Satanás. Tem muito relacionamento que Satanás está mandando no homem, endemoniado, pastor, que está matando as suas esposas. Hoje eu vi uma reportagem em São Paulo que o cara matou a mulher porque ela mandou ele trabalhar. Vagabundo. Ela era empresária e ele o gigolou, e ela disse: vai trabalhar, e ele não quis, matou a mulher porque ela mandou ele trabalhar. Endemoniado. Isso é o efeito do diabo quando ele domina o ser humano. Isso sabe o que quer dizer? A recompensa que Adão e Eva deixou para mim e para você. Mas Jesus morreu e ressuscitou, sim, mas não tiver ele como Salvador, o diabo reina. É o que Adão e Eva deixou para todos nós. Pegar Adão, dar um casco, né? É a recompensa, hein, irmão João, do pecado de Adão e Eva. Satanás domina o ser humano. E o inferno não foi preparado para nós.
Deus não preparou o inferno para o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. O inferno foi para o diabo, condenado. E a palavra diabo quer dizer difamador, acusador. Todo aquele que vai te acusar, esfrega na tua cara o teu erro. Tu fizesse assim, tu era assado, frito, cozinhado. Quem está na boca dessa pessoa é um capeta, é um cão, é um capiroto, jogando na tua cara o que fez, deixa de fazer. O Espírito Santo, quando está na vida de alguém que foi salvo, jamais vai falar o que tu fizesse. Deus já perdoou, já lançou no mar do esquecimento. Dá glória para o Senhor, crente. Jamais vai esfregar na tua cara o teu erro. Não interessa, passou. E fim de papo. Mas quem está encapetado, esfrega, diz o que tu fez, o que não fez, inventa, porque é diabo. Lembre-se que Jesus escolheu 12. E ele diz, não escolhi 12, mas um de vós é um diabo. Ele chamou Judas de quê? De diabo. Chamou Judas de diabo. Porque Judas era um endemoniado, ladrão. A Bíblia diz que ele era ladrão, roubava as ofertas, né, do bolso ali dos discípulos do Senhor. Então o diabo, ele reina na mente de quem não quer nada com Deus. Isso é muito sério. Eita, aguenta um pouquinho aí, crente, aguenta, porque o negócio vai pegar aqui, viu? Aleluia. Ele é o pai da mentira. E Satanás quer dizer adversário. Então o anjo querubim, decadente, penitente, se tornou adversário e se tornou mentiroso, enganador, traiçoeiro, covarde. Por isso que aquele que está possuído pelas entidades diabólicas, pelos demônios que trabalham para Satanás, vai ser um adversário da igreja, um adversário de Cristo, um adversário de Deus, aleluia, e ainda vai mentir, vai enganar, vai ser traiçoeiro, vai ser covarde. Isso é o papel de Satanás. Mas Deus presenteou ele com um lago de fogo. Dê glória para o Senhor, dê. Aleluia. A Bíblia diz que vai ser lançado para o lago de fogo a morte, aleluia, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Deus vai mandar para toda a eternidade, ele vai ser atormentado para toda a eternidade. Você não entendeu? Para toda a eternidade ele será atormentado, para toda a eternidade, para toda a eternidade. Dê glória para o Senhor, porque Satanás já está condenado para toda a eternidade, para toda a eternidade, para toda a eternidade, crente. Aleluia! Só que ele não está lá ainda. Ele perambula pela terra. A Bíblia diz que ele anda e passeia, né, como foi na vida de Jó. Satanás testa Jó diante de Deus, e Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Ai, meu Deus, grande é a prova quando Deus permite o diabo tocar na tua casa, na tua família. Aí é ladrão que rouba, é enfermidade que chega, que ele meteu enfermidade em Jó. É ele que vai matar os filhos de Jó, só para arrancar a fé do coração de Jó. Tá brincando, é? É bom dar glória, viu, varão? É bom ser fiel, viu? Mas a gente vai mexer num fuinho do capiroto e ele vai pedir ao Senhor para nos provar. Deixa eu tocar para ver se é crente. Deixa eu tirar a mulher para ver se é crente. Deixa eu tirar o marido. Deixa eu tirar os filhos. Deixa eu matar para ver se te serve. E porque o diabo acusou, ele não é acusador? Jó só é fiel porque tá esses bens materiais aí. Por isso que ele não te larga. Deixa eu tocar para ver se ele não blasfema. Aí Deus entregou. Jó permaneceu fiel. Olho por olho, dente por dente. Deixa eu tocar na saúde para ver se ele é fiel. Deus disse, está na tua mão. Meu Deus, Jó pensou que era Deus, mas era o diabo. Tu crê nessa palavra? Tem provas que não é Deus. É Deus permitindo o diabo tentando a minha e a tua fé, para ver se tu ainda é crente. É endemoniado no trabalho, é vizinho encapetado, é encapetado na televisão, é câmera pra tudo que é lado. E tu, meu Deus, que inferno! É para arrancar a tua fé. É para saber se tu ainda é crente. Se tu é fiel a Deus, porque Deus deu uma esposa, deu marido, deu filho, deu dinheiro, deu casa, deu bens materiais. Sabe quando tu quebra Satanás? Tu diz assim, ó, cão dos infernos. Sou fiel a Deus porque Jesus derramou sangue na cruz pelos meus pecados. Você não deu glória? Você pode dizer, sou fiel porque eu era pecador. Eu merecia morrer, mas Jesus morreu por mim. Quem era eu? Não era nada. Aleluia! Por isso que eu não largo mão e não abro do meu Deus, porque Ele morreu por mim na cruz. Acabou, crente. Ao dia pode mexer o que for, mas não arranca a fé. Sou fiel porque ele morreu por mim. Hein, pastor? Aleluia. O inferno
o mundo dos mortos, o abismo, foi preparado para ele. E será lançado lá. Deus já acorrentou, como disse Apocalipse 13, 200 milhões de demônios. Olha, Deus prendeu eles. Imagina se eles estivessem soltos. Hein? Imagina. Por que será que Deus acorrentou esses 200 milhões que serão soltos no grande dia da tribulação? Que quem ficar, ai de quem ficar. Aleluia. Por isso, ouvinte da palavra do Senhor, dai ouvidos à voz do Espírito Santo. Aleluia. O inferno foi preparado como castigo eterno. E escute e aprenda: o inferno é a ausência total de Deus. Vou repetir: o inferno é a ausência total de Deus. O ódio de Deus, a raiva de Deus é totalizada no inferno. Pois ele colocou um lago de fogo. Em Hebreus 12, 29 diz o quê? Que Deus é um fogo consumidor. Então ele preparou um lago de fogo para mostrar o tamanho do ódio que ele tem contra o diabo. A quem ele ungiu, a quem ele honrou, a quem ele colocou perto dele, o decepcionou. E agora? Você está com alguém que você deu amizade, que você colocou dentro da sua casa, que você andou junto, e daqui a pouco essa pessoa te traiu tua confiança, aleluia, traiu tua amizade, roubou o que era teu, aleluia. Assim foi o Senhor, sentiu esse ódio pelo anjo que ele preparou, e decepcionou Todo-Poderoso, e preparou esse abismo para toda a eternidade. Porém, Paulo disse aos Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa de quem vive no erro, descrendo no Todo-Poderoso, não acreditando na existência do céu e do inferno, é a morte, é a separação do Senhor. Por isso que muitos que morreram sem crer na esperança de um Redentor já estão no inferno, aleluia. A alma já desce para o tormento. Já disse Jesus na parábola de Lucas capítulo 16, onde tinha um rico que vivia esplendidamente, e Lázaro, um mendigo doente, e os cães lambiam as feridas de Lázaro, e Lázaro queria comer das migalhas, da farofa que caía da mesa do rico, e o rico não ajudou o pobre mendigo do Lázaro. Mas a morte passou e levou Lázaro, e a morte passou e pegou o rico, disse o Senhor. Porém, na revelação da vida depois desse corpo, o rico teve uma surpresa. Em vida ele era rico, mas depois que o espírito saiu do corpo, que ele desencarnou, virou mendigo no tormento. Lázaro, que era mendigo aqui, ficou milionário no seio de Abraão. E ele, diz a Bíblia, Jesus conta que ele viu Lázaro no alto monte e reconheceu Abraão. Então ele era um judeu desviado da lei e disse: Pai Abraão, pede para Lázaro colocar o dedo na água, porque eu estou atormentado nessa chama. Isso é a realidade do tormento, tem chamas, aleluia. Aqui na terra ele não queria dar um punhado de farinha para o mendigo comer, mas agora queria que o mendigo molhasse a ponta do dedo na água, crente. O dedo na água para refrescar, aleluia. O tormento. Aí Abraão disse o quê? Filho, tu tivesse muitos bens na terra e ele só teve males. Quem está aqui em cima não pode descer, quem está embaixo não pode subir. Pai Abraão, eu tenho irmãos, pede para poder ir lá, aleluia, e falar para não vir para cá. Abraão disse: ele tem a lei, ele tem Moisés. Se não crer vivo, é que não vai crer quando o morto aparecer. Não tem como, pai, não tem como subir. Fica por aí, e Lázaro fica por aqui. Eita, crente. Quem morre hoje sem Jesus, o espírito sai do corpo. Lázaro morreu. Jesus disse: os anjos de Deus vieram e pegaram Lázaro, o espírito, e levaram para o seio de Abraão. Eita, glória. E quem morre sem Cristo, os demônios vêm e pela ordem suprema do Senhor leva o espírito para o tormento. Pega aí, porque tem gente que não crê não. Eu conheço um varão que é da Assembleia de Deus do Campo Recife,
desviar da igreja. E ali em São Martim, na Avenida Recife, sofreu um acidente, apagou. Ele disse que foi descendo, uma escuridão terrível. Ele só sentia que descia, descendo, e ele não via nada. E clamou pelo Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor disse: é a tua última chance. Aí ele viu uma mão branca naquela escuridão, meteu a mão assim e puxou. Quando ele abriu o olho, ele já estava dentro do SAMU, dentro da ambulância. E assim ele acordou desesperado. E quem atendeu ele, os enfermeiros, era tudo crente. Olha para aí, era tudo crente, os enfermeiros. Jovem, tu quer voltar para Jesus? Quero. E ali ele se reconciliou. Está crente até hoje, mas ele viu a escuridão do abismo. Deus mostrou a ele na Bíblia que é real, pastor. É real, crente. Não é conversa de carochinha. É real. O médico evangelista, ele cuidando de pacientes. Está lá na internet. Coloca na internet que você vai ver ele mesmo falando. Ele cuidando do paciente e o paciente já à beira da morte. Ele disse que parecia um gorila. O fôlego de vida acabando. De repente ele vê umas sombras negras saindo da janela e entrando no quarto, vai para cima dele e puxa e leva. E aquele morreu na frente do médico, o médico crente, que é um milagre ver o médico crente. E ele ficou aterrorizado com aquela visão. E ele viu o mundo espiritual. Aleluia. E assim os demônios vieram e levaram o espírito daquele homem que morreu sem perdão dos seus pecados. Aleluia. E o espírito desce para as profundezas. E outra coisa, o rico, como Jesus conta, lembrou de tudinho. Eita, pastor. Eita, evangelista. O que morre é o corpo, essa carcaça vai para a terra. Deus disse: é pó e ao pó voltará. Mas o espírito não. Se morreu no pecado, deu lugar para o capeta, sentenciou a morte eterna, separação de Deus. Vai lembrar de tudo. Vai lembrar que estava escutando esse brega. Vai lembrar que bebeu. Vai lembrar que foi para o carnaval. Vai lembrar que ouviu a palavra e negou. Lembra de tudo. Só que não pode sair mais. Está preso. E não sobe mais. Não sobe. Sabe quando vai subir? Quando o Senhor Jesus voltar, reinar, e no grande dia do juízo, aí ele vai dar ordem. João capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz que o Filho do Homem, quando chamar os mortos, muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna, sairão dos sepulcros. No grande dia do juízo, o Senhor vai mandar o mar dar os mortos, o inferno dá os mortos, a morte dá os mortos, o espírito de todos, reis, pobres, ricos, rainhas, todos que passaram na terra, que estão lá no tormento, o Senhor Jesus com a sua palavra vai dar a ordem, irmão João: voltem para dentro do corpo, e o espírito voltará para o corpo, e ficará de joelho diante do juiz dos juízes. E a Bíblia diz em Apocalipse 21 que ele vai abrir o livrão e todos serão julgados por tudo que fizeram na terra. E assim, quem não foi achado inscrito no livro da vida será lançado para onde? O lago de fogo, o tormento eterno preparado para Satanás. Sabe o prejuízo disso aqui? Quando Jesus ressuscitar o corpo e mandar o espírito, é que quem viveu aqui do jeito que viveu vai ressuscitar do mesmo jeito. Os homens hoje querem virar mulher, vai ressuscitar com seio, com corpo feminino, com voz fina. A mulher quer virar macho, vai ressuscitar como macho. Mas o Senhor mandará com corpo e tudo para o lago de fogo. Sabe o que é terrível? O lago de fogo vai queimar a pele, mas não vai torrar. Vão sentir o queimor terrível, vão querer arrancar a pele do corpo, mas não vai, porque é sentença eterna, crente. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado aquele que não participa da segunda morte. Aleluia! Aleluia! Você entende a urgência do evangelismo? O senhor entende, pastor, como a igreja tem que contar as boas notícias? Está dizendo, tu está em risco, a qualquer momento tu pode morrer. Morrer. Na minha saúde, eu estou caminhando e morrer. Mas não sabe que uma bala perdida pode te pegar. Um choque elétrico pode te pegar.
Do jeito que esse mundo tá louco, aleluia, um ladrão vem e pode te assaltar e tu não tem nada, ele pode tirar a tua vida, por causa de dinheiro, por causa de celular. Eita Jesus, e a qualquer momento pode perder a sua vida. Eu trabalhava em Candeias, e um rapaz que trabalhava também na obra, quando ele foi para casa, um ladrão entrou no ônibus e saiu roubando todo mundo. E quando ele foi para uma jovem, aleluia, a jovem se assustou, e ele foi tomar ali as correntes, e foi tomar a corrente do camarada que trabalhava. Aí a menina do lado dele se assustou, ele se assustou e deu um tiro, pegou na cabeça da menina, ela voltando para casa, rapaz, e morreu ali no ônibus. Isso quer dizer o quê? Tu não sabe o dia nem a hora. É a qualquer momento, crente. É a qualquer momento. No bairro de Torrões, uma jovem de 35, 30 e poucos anos, 32, 33, andando, tomou banho, andando. Daqui a pouco tombou no meio da rua, teve um ataque fulminante e ali ela morreu. O bom que era crente, mas ela morreu no meio da rua. Um jovem que olhava não diria nada que aquela menina ia morrer, mas morreu de ataque fulminante na rua. Estava eu e minha esposa na festividade, num sábado, 2 anos atrás. Quando eu fecho o olho, Deus mostra uma lâmpada estourando. Esse Jesus do céu, disse: alguém vai morrer de ataque cardíaco. Uma lâmpada estourou. Sábado, domingo tá meu pai indo pra Casa Amarela dançar os merengues dele, os breguinhas dele. Depois que ele termina de dançar, depois das manguaças, que ele vai sentar com a mulher dele, tombou. E ali no clube ele morreu. E ele disse que não queria nada com Jesus, que tivesse que morrer, morreria dançando. E do jeito que ele quis, Deus realizou. Tá eu, segunda-feira, louco, atrás, com as notícias da minha família, e a gente doido para poder ver o corpo do meu pai. Tá na correria, vai lá para Casa Amarela para eu conhecer o corpo do meu pai. Eu evangelizei meu pai, eu falei de Jesus pro meu pai, aleluia. Mas meu pai não quis nada com o Senhor. Meu pai queria cachaça, meu pai queria brega, meu pai queria farra e morreu sem Cristo. Aleluia. E no velório, homem, e para falar essas palavras no velório, terrível enterrar meu pai. Com 64 anos, ele completa no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro, ele ia dar entrada na aposentadoria. Deus nem isso deixou. Sabe o que eu quero dizer? É a qualquer momento. Isso não é para assustar, é para falar da realidade após a morte, irmãos. Após a morte. Se Jesus voltar, quem está morto, a Bíblia diz, vai ressuscitar primeiro, e quem está vivo vai subir nas nuvens, e vai encontrar ele nas nuvens e vai subir para a glória. Mas quem ficar, irmãos, vai sofrer o amargo do anticristo, daquele que é contra Jesus, que é contra a igreja. O filho de Satanás vai aparecer na terra e vai fazer aliança com 10 governos, e o Brasil vai estar no meio. E é de quem não colocar a marca dele, não vai comprar, não vai vender, não vai fazer nada. E todos os crentes desviados é agora que vai voltar. E é a grande perseguição para quem vai ficar. Por isso que a hora é agora. O momento é esse. A realidade. E ó, porque eu não falei tudo, viu? Eu disse, não dá tempo de falar não, porque é muito assunto aqui. Jesus pregou para Corazim e Betsaida. Jesus disse: Corazim, Corazim, se em Tiro e Sidom fosse feito o que fez lá, em Tiro fosse feito o que foi feito em Tiro e Sidom, todos se salvariam. Aí ele diz: estás sendo elevada até os céus, serás abatida até o inferno, destruída. Cidades que rejeitaram a pregação do evangelho, o próprio Jesus pregando e ele sendo expulso. Ninguém quer saber do teu evangelho não, ninguém quer saber que tem o rei não. Sai daqui com isso. Jesus foi libertar o gadareno, e na libertação os demônios disseram: permite para os porcos. Jesus disse: vai. Mas quando souberam que os porcos caíram no mar, sai daqui, sai. Fizeram questão pelos porcos do que aquele homem lunático, doido, dormindo no cemitério, né? Fizeram questão pelos porcos e não por aquele homem liberto. E expulsaram Jesus de Gadara. Tem muita gente expulsando Jesus da rua, da casa, da empresa. Quer saber isso não? Aqui não é lugar de crente. Sai daqui, não quer saber. Sai. Tá certo. Não quer, você sai. Que Jesus não vai forçar ninguém a seguir ele. Se tu tiver fé, vem. Se tu não crer, fica. Mas Jesus foi trocado por porco.
Oh, glória. Deixa eu te contar algumas coisas para eu concluir. Meu primo, envolvido com bandidagem, 17 anos, deu som à irmã e disse: essa casa vai ter sangue. E mandou pregar o arrependimento. Quero Jesus não, quero não. Ele envolvido com bandidagem, os próprios comparsas dele não queria ninguém com arma, para não tomar boca de fumo, ali no Pacheco. E assim, meu primo não quis saber, começou a usar arma. Aí os comparsas souberam, foram lá na casa dele, na casa da irmã dele, da minha prima, acharam ele foi para debaixo da cama, e ali mesmo ficou, porque foi peneirado debaixo da cama. Mas Deus avisou que naquela casa teria sangue. Deus, uma irmãzinha, ele creu? Creu o quê? Isaías, 17 anos, nome de profeta, perdeu a vida pelos próprios comparsas que mataram ele, mas Deus alertou. Só que meu primo perdeu a vida e o espírito está no tormento. Outro com 14 anos, homossexual, saia na sexta, só chegar na segunda e olhe lá, se não voltasse no outro final de semana. E assim arrastaram ele, 14 anos de idade, 2 tiros na cabeça, rebelde, gay, aquele gay depravado, mas Deus entregou a morte e perdeu a vida com 14 anos. Hoje eu estou com 43, ele estaria com 44, que ele era um ano mais velho do que eu. Mas pense, até hoje o espírito dele está no tormento, crente. Aleluia, Jesus. Outro primo envolvido em maconha, não sei porquê, o diabo arrastou tanta gente para a vida bandidagem da parte da minha família, mas eu entendo, minha avó era da Deus e Amor, minha avó era crente, abandonou a igreja e foi pro candomblé, se tornou macumbeira. Eu nem sabia que minha avó era macumbeira, aleluia, e se tornou macumbeira. E por conta disso, minha amada, de 3 em 3 anos era um morrendo, ó, de 3 em 3 anos, de 3 em 3 anos. Espera aí, agora eu sou crente, essa moto vai pegar em mim não, aleluia, sou crente. Quando chegar de 3 anos eu vou mostrar que Jesus está vivo, eu estou nele, ele está em mim, e essa morte não chega. Já vai fazer 17 anos que eu sou crente. Dá glória para Jesus, dá glória para Jesus. Tu crê que a tua conversão mudou a maldição? Tu crê que a tua conversão mudou a maldição? Você, cão, aqui tu não vai, aqui tu não chega. E eu e minha irmã ganhou minha avó para Jesus. A gente chama ela de mamãe. A senhora quer Jesus? Eu já tenho, morreu com 93 anos. Não, a senhora tem que confessar, confesse. Jesus, perdoa meus pecados, perdoa meu pecado. Escreve meu nome no livro da vida. Ela repetiu, aleluia. Aí o Senhor, perdoa, Senhor. Eita glória, aleluia. Eu nem sabia que ela era da Deus e Amor. Eu soube depois da morte dela, não é? E depois que ela entrou na macumba. E o Senhor perdoou minha avó. Ele deu 93 anos para ela, aleluia, voltar para a presença de papai. Abra a boquinha e dá uma glória para Jesus, crente. Eu quero profetizar. Se ele te ama, nem que tu chegue à idade de Matusalém, mas ele vai te salvar. 969 anos, tu pode chegar a essa idade, mas se ele te quer, ele vai segurar, não vai morrer não. Não, só minha esposa deu glória. Se ele te quer, ele vai te segurar. Eu digo por experiência. Minha avó confessou com 93, aleluia. Quando ele quer salvar o evangelista, não morre. Vou trazer você de volta. Vou. E minha avó confessou Cristo bendito, e ela foi recolhida para a glória celeste, aleluia. Uma tia minha entrou no banheiro. Depois que ela saiu do banheiro, passou mal, ficou tonta e caiu. Bum! Um ataque fulminante levou minha tia. Outra cachaceira vivia por aqui por Afogados. De tanto mamanguaça, morreu de cirrose. Perdeu a salvação porque ela não queria nada com o evangelho. Nada. Outro se envolveu com drogas. Morreu com 18. Outros, eu carreguei meu primo aqui, ó. Da idade de Davi. Botava meu primo aqui, rapaz. Completou 18 anos, ficou forte, aquele boyzinho todo musculoso, se sentindo um playboy, se envolveu com uma mulher doida dessas que se separa desses caras loucos que não quer perder mulher. O cara, quando soube que ela tava com ele, que ele era um boyzinho, um branquinho assim feito senhor, todo malhadinho, 18 anos já, numa festa mundana. Michel tá na festa, o cara achou ele e um tiro na cabeça, tirou a vida do meu primo. Isso me acabou, crente, eu já era crente, mas perdeu a vida sem Jesus. Perdeu a vida sem Cristo. Tudo isso, da minha parte, do meu sangue, eu quero te dizer. Sem falar de pessoas que evangelizei aqui, 15 dias depois soube que mataram.
Falei para Tiago, de 20 anos. A mãe, dá uma palavra para ele aí, irmão. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para teus dias se prolongar na terra. Honra. Pode ser cachaceiro, pode ser o que for. Honra, homem, honra. Que Deus vai fazer teus dias se prolongar. Não interessa quem é teu pai e tua mãe. Obedece quando ele dá ordem. Tiago tinha um brincão na orelha, varão. Um corrente de prata, cabelo surfista. Amém, irmão? Amém, amém, amém. 15 dias depois está Tiago morto. Tiago arrumou uma briga não sei aonde, o cara achou Tiago no bar e o cacete comeu. Aí o cara conseguiu matar Tiago. Tiago era bem conhecido ali em Porta Larga, na Ibiribeira. A comunidade pegou o cara e lixou até matá-lo. Saiu e encardinou. 2 jovens foram mortos e jogaram o corpo do rapaz no canal. Mas Tiago perdeu a vida, crente. Tiago, com 20 anos, deixou uma filha pequenininha e a mulher. E já faz quase 9 anos. Perdeu a vida sem Cristo. Isso eu quero dizer. Com essa breve reflexão, o tormento existe. O lugar de aflição eterna existe. Só que Deus não fez para nós. Deus fez para Satanás e seus demônios miseráveis. Quando você vê vulto em casa, a aparição de alguém é capeta, isso é cão. E você tem em nome de Jesus, sai, e ele tem que sair, aleluia. Porque o lugar dele é no inferno. É ou não é? Quando Jesus foi pisar em Gadara, o que é que os demônios disseram na boca do gadareno? Já viesse nos atormentar antes do tempo? Olha o medo dos demônios. Não chegou o tempo ainda não, já viesse nos atormentar. Sabe o que quer dizer? Os demônios sabem que eles vão para o lago de fogo. Dê glória para o Senhor, dê. Eles sabem que o inferno está esperando eles. E tem pânico disso. Porque o dia deles vai chegar. Mas enquanto não chega, o que os demônios puderem enganar, vai enganar, crente. O que eles puderem ludibriar, vai ludibriar. Aleluia. Vai para a mesa branca, vai para isso, vai para aquilo, crê em tudo. Mas quando chegar o dia da morte, quando eu fui ali para o hospital do câncer, na ala dos desenganados, tem uma menina desviada. Ore por mim, irmão. Quando eu sair daqui, eu volto para a igreja. E lá você não pode clamar, né? Porque você não pode. Porque os médicos já desenganou e ali estão esperando só a tampa do caixão. E me levar para fazer uma visita para uma menina lá. E Jesus do céu, que é o vale dos ossos secos, eu disse, ó. E ali você tem que orar bem baixinho e pergunta se alguém quer Jesus. Porque é dali pro caixão. Ali não tem mais cura, não tem mais nada. Tá desenganado. Os médicos colocam ali em cima para ir pro beleléu. Espera só a ordem. E você olhar para a menina assim, ó, inteira, não dizia nada. Mas ela tava com câncer fase terminal. Eu disse, volta mulher para Jesus hoje. Não, irmão. Quando eu sair daqui, eu volto para a igreja. Só ore por mim. Eu vou orar o quê, pastor? Me diga, eu vou orar o quê? Porque eu sei que dali é pro caixão. E eu disse, Senhor, Tu és Deus. A Tua palavra diz que Tu és Deus de oportunidade. Tu pode dar outra chance. Senhor, tem misericórdia. Orei em nome de Jesus. Tu quer voltar? Não. Quando eu sair daqui, eu volto para a igreja. Na mesma semana ela morreu. E a outra que eu fui visitar, que ela estava com tumor na cabeça, já mais de 15 dias, ó, na agonia. E sabe qual era o gemido dela? Dava um pio. Ela andava um pio. E era católica roxa. E morreu. E morreu sem Cristo. Crente, a morte é inevitável. Ela vem. Tanto é que a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Quando Cristo destruir. Aleluia. Mas enquanto isso, a morte vai passar. E quando ela passar, crente, como estará o destino da tua alma? Você que escuta esse som. Aleluia. Tá tudo bem, daqui a pouco o demônio vai atiçar ali uma briga. Eu vi no retrasado, Jesus, 2 amigos sentados, bebendo na cachaça. Aí um começou a soltar liberdade com o outro. É amigo, tem liberdade. Vou botar isso aqui em tu ali, vou botar aqui assim. O outro se ofendeu, pegou o gargalo e aqui, ó. Pá, matou o amigo num bar, bebendo, os dois bebendo. Os dois bebendo. Mas porque o outro soltou piada, o outro não gostou, pegou a garrafa e prof, e matou o amigo. Que é amigo, hein? Você não sabe o momento que esse dia vai chegar. Pode ser a qualquer momento. Estamos aqui, muitos estão lá na UTI, na CTI, no CTI.
Muitos já estão esperando só a morte, só Jesus, crente. Lá no Hospital do Câncer Santa Amaro, lá nessa parte do desenganado, só Jesus. Só Jesus. Hoje um casal em acidente de moto perdeu a vida. Hoje, 2 jovens de 21 e uma menina de 16 anos. Hoje. E para terminar, pastor, quando alguém morre, a pessoa não sabe que ela morreu, porque o espírito está vivo. Ela não entende que ela está morta. Ela não entende que ela está morta. E quando dá de cara que a revelação da palavra diz que os demônios vêm e levam o espírito, aí é tchau, é pânico. Pensa que é um pesadelo. E um pesadelo que nunca acaba. Que não acorda. E ela não entende, ela não pensa que ela morreu. Ela pensa que ela está viva. Isso é terrível. Não cai a ficha. Então, o inferno não é para o ser humano. O inferno é para Satanás e seus demônios. Porém, crente, a vírgula de Deus é que Jesus morreu na cruz para nos livrar do inferno. Vou repetir. Jesus morreu na cruz por todos nós pecadores. Penitentes. Todos, não tem ninguém bom, ninguém. Deus selou todo debaixo da desobediência. Não tem um santo. Santo é Deus. Aleluia. Para nos livrar dessa ira vindoura. Aleluia. Desse lugar de tormento. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, pastor, eu tive uma experiência dessa quando Deus estava se revelando para me pegar. E eu lembro que eu entrei numa casa, uma revelação dessa, eu entrei numa casa e tinha um homem fazendo macumba, com vários brinquedos assim no círculo. Aí entrava um motoqueiro e metia bala. E aí o macumbeiro se levantava e passava pela parede assim, ó. Vum. Aí eu dizia, oxe, eu sei para onde ele foi. Aí eu passava também pela parede, bah, atravessava a parede. Só que do outro lado era uma rua menor do que essa daqui, bem estreita. Eu não via céu, só via fumaça. Via gente em pé assim, ó, em pé. Olhava para mim, baixava a cabeça e gritos de socorro. Socorro, socorro. E eu parado e olhava aquilo ali, olha. Disse, que lugar é esse? Onde é que eu tô? De repente, na minha frente, que coisa linda, aleluia. Isso há 17 anos atrás, viu? Na minha frente, um triângulo assim de luz. Um raio de luz formou assim um triângulo. Formou e uma silhueta de um homem, ó, de vestido, começou a flutuar. Eita, crente, glória. Começou a flutuar no meio daquela escuridão, evangelista. Glória. Começou a flutuar. Aí eu dizia, eu ficar aqui, eu vou atrás dele. E eu ia. Aí eu começava a olhar. E gritos. Daqui a pouco ele para, estende a mão para aquele homem que morreu e pega. Quando pega na mão, sai. Aí eu saio daquele lugar também. Aí eu entendi, crente, que o Senhor estava me mostrando o inferno e que eu tenho que seguir a Ele, que Ele é a luz do mundo. Oh glória, oh glória, oh glória. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Ele é a luz do mundo. Ele me mostrou uma revelação terrível do inferno. É real, meu filho. É real. E como é real, evangelista? Só que o clarão era lindo, uma silhueta assim, ó. Eita, Jesus. E ele não andava, ele flutuava assim. Ele flutuava, crente. Flutuava. Sabe o que eu entendi? E o Senhor falou, nem que eu vou te buscar lá, mas eu te trago. Vem, sai da escuridão. Sobre a fa. Glória. Por isso que eu amo tanto evangelismo. Experiências que Deus dá. As revelações que Deus dá. Aleluia. Uma vez a gente evangelizando ali na Ceasa, um monte de macho sentado assim. Aí dá uma palavra, o evangelista falando, eu olho para um rapaz assim. Aí Deus mostra um revólver, um 38. Aí evangelista, me deu oportunidade? Fale. Ó, tem alguém no meio de vocês aqui que está usando arma e Deus manda dizer, se não vigiar, vai morrer. Um se levantou e foi embora. Aí eles disseram, é esse aqui, irmão, tá roubando aqui na Ceasa. E a turma quer pegar ele, quer comer a unha dele. Olha como Deus revela. Dá glória para Jesus, crente. Revela ou não? No evangelismo não é só a palavra, tem revelação do Senhor, crente. Aleluia. E chega, ele se levantou e saiu de fininho, ó, quando eu falei da arma. E ali o rapaz disse, quero pegar ele aqui, que ele tá roubando a Ceasa.
Não sei se morreu, não. E desce ligeiro. Aleluia. Por isso que a mensagem do evangelho é urgente. Você não pode forçar ninguém a servir a Jesus, mas tu tem que contar a verdade. É minha verdade não, irmão, eu não creio nisso não. Tá bom. Quando chegar teu dia, tu vai ver se é verdade ou é mentira. O problema é que tu não pode voltar para me contar, né? Aleluia. Eu quero é partir e subir para a glória. Eu não posso nem voltar para contar. Mas a Bíblia está aqui, ó. É a verdade, ela conta. Antes de ir, ela conta. Tu entendeu não? Antes de chegar o dia amargo, ela conta. Ou é céu ou é inferno. O que é que tu escolhe? Aleluia. Nessa noite, você que ouviu a palavra, glória a Deus. Deus não fez inferno para ser humano. Inferno está preparado é para o capeta. Aleluia. Porém, o ser humano tem a decisão. Se crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e recebê-lo como seu Senhor, voltará ao estado, né, de Adão e Eva que perdeu no Éden. Deus vai restaurar a sua vida pelo Espírito Santo. E a Bíblia será seu manual de fé e prática. Você vai obedecer a palavra do Senhor. Foi num carnaval desse que Jesus me pegou, crente. Eita, Deus grande, glória. Quando eu lembro dessa data, crente, eu me acabo de lágrima. Mas foi um dia desse, sexta, sábado era o galo. E a gente gostava do Rec Beat, não é? Tenda eletrônica lá no Marco Zero. Olha, já ia se preparando aí a cambada dos meninos que a gente não gostava de dançar. Mas na sexta-feira a gente foi convidado para uma vigília, crente, ali em Torrões. E eu morrendo de medo, porque quem não quer Jesus fica com medo, né? Eu morrendo de medo, terminou o culto, aleluia. Tome chuva, porque ia ter vigília. Quem ia para casa comer, ia comer, depois ia voltar. Eu e os três, tudo sentado, porque um era desviado e a mãe dele fazia parte da comissão ali da Assembleia. Vocês querem Jesus? Não, quero não, tô preparado, não, quero não. E a gente todo para correr, que a chuva acabasse para entrar. De repente o porteiro disse assim para mim: tu quer Jesus? Eu não, tô preparado não. E olhando assim para fora, daqui a pouco Deus toma ele e conta a minha vida desde o ventre da minha mãe. Quem crê que Deus revela? Desde o ventre da minha mãe. O homem nunca me viu. Vai fazer 17 anos que eu sou crente, nunca mais vi o porteiro. Eu chamei o porteiro de pastor. Eu não era crente. Quando eu entrei, disse assim, ele disse: a noite é especial para você, viu? Disse: pra mim? Entre. Aí eu olhei assim, já fiquei cismado. Pra mim, a noite é especial. Deus ali já ia me pegar, eu não ia escapar mais não, aleluia. Eu com 26 anos de idade, crente. E ali ele contou a minha vida toda, do meu pai, da minha mãe. O homem nunca me viu. Nunca os dois se afastou logo de mim. E a revelação é e as lágrimas. Ele disse: o inimigo armou um buraco para você cair nesse carnaval. Sábado era o galo, no outro dia era o galo. E eu disse: eu vou morrer. Ele: vai. O que é que eu faço para não morrer? Aceite Jesus como seu Salvador. Eu disse: o que é que eu faço para aceitar? Ele: dobra o joelho. Eita. Tô de joelho até hoje. Sobre a glória. Passei os 4 dias na casa da minha mãe. Disse: só se eu tivesse, eu ia morrer. E ele fechou a sepultura para eu proclamar a salvação, crente. Por isso no carnaval evangelizando, pastor, dê lugar, crente, dê lugar. Talvez é o dia especial, aleluia. Quem sabe para alguém que está ouvindo também. Hoje à noite é a noite especial para você que está ouvindo, aleluia. É esse Deus que revela o oculto, o profundo, escondido. É esse Deus que morreu na cruz. É esse Deus que derramou sangue. É esse Deus que quer te levar para a sua presença santa. É esse Deus glorioso que quando voltar vai te chamar pelo teu nome e vai subir para a glória celestial. Eu não vou fazer o apelo, eu vou deixar para o pastor. Mas não sai daqui sem vir para Jesus. Vem, a decisão melhor da minha vida. Aleluia. Vem para o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Você que acabou de ouvir essa palavra gloriosa, que está distante do Senhor, aprisionado, aprisionada, hoje, como foi falado aqui, você tem a oportunidade que um dia cada um de nós tivemos, porque nós também éramos os piores, mas um dia nós ouvimos essa palavra
Um dia Jesus também se revelou para cada um de nós, através da sua palavra. E nós tomamos a decisão, que você também hoje pode tomar essa decisão, como foi pregado aqui. Pode ser a tua última oportunidade. Mas Jesus está aqui hoje para dizer que Ele está te esperando de braços abertos. Independente da tua vida que você vive hoje, independente da sua vida de pecado, mas Jesus quer te perdoar, colocar os teus pecados no mar do esquecimento, porque Ele diz: eis que lancei os teus pecados no mar do esquecimento e não me lembrarei mais. Aleluia! Jesus é o único ser que perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. O diabo está aí para acusar. Quando pecamos, ele é o primeiro a apontar. Mas Jesus é o primeiro a perdoar. Glória ao nome de Jesus. E Ele está aqui essa noite para te dar essa oportunidade. Aonde você estiver, irmão, eu estou com vergonha de chegar até aí e me ajoelhar para vocês orar por mim. Se ajoelha aí na sua casa, na beira da sua cama, do seu sofá, desliga essa televisão que você está assistindo, essa novela que só faz desviar o povo para o caminho errado, e curva o teu joelho, confessa os teus pecados, confessa Jesus como Salvador da tua vida, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Mas também Ele diz que aquele que o Pai deu, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então aproveita essa oportunidade hoje, abre o teu coração, entrega a tua vida para Cristo, que você vai ser responsável por uma festa no céu. É isso mesmo, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. E se você se arrepender hoje, dobrar o teu joelho, entregar a tua vida para Jesus, haverá uma festa no céu. Glória ao nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa, a primeira vida que quer se entregar para Jesus hoje? Aonde está a primeira vida que vai chegar aqui hoje e dizer: eu quero Jesus, eu quero essa vida transformada? Eu me lembro, meus pastores, que quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu estava comentando isso com o pastor, e quando eu cheguei lá que o irmão começou a pregar, ele começou a falar a minha vida, ninguém sabia de nada. A primeira vez que eu entrei numa igreja, e eu olhei para ele, ele pregando, e me ajoelhei e disse: eu quero aquilo ali. Oh, glória a Jesus, eu quero aquilo ali. E com 6 meses eu estava no púlpito pregando. Sabe por quê? Porque eu confessei Jesus diante dos homens. É a oportunidade que Ele me deu, eu abracei. Abraça também essa oportunidade hoje. Aonde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Glória ao nome de Jesus. Cadê o irmão João? Vem cá, irmão, é você mesmo que eu quero falar com o senhor. Vou entregar tudo de hoje aqui. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus está te dando hoje uma oportunidade. Ele já te deu várias, só que com Jesus não se brinca. Não brinque com Jesus. Ele tem uma obra gloriosa para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas é necessário, meu irmão João, uma decisão. Jesus não precisa de mim, não precisa do senhor, não precisa do pastor, não precisa do outro pastor, mas Ele conta. E Ele quer contar contigo na obra dele. Abre o teu coração nesta noite. Não tem mais para onde ir, meu irmão. O mundo está aí, jaz o maligno, mas Jesus está te dando uma oportunidade hoje de te preparar, para te capacitar para ser um instrumento na mão dele. Então hoje pode ser a tua única oportunidade, porque Jesus está olhando para você hoje como olhou para o filho pródigo. Os braços do Senhor estão abertos para te abraçar, aleluia, colocar um anel no teu dedo, colocar um colar no teu pescoço e te dar vestes novas. Sabe que veste é essa, meu irmão João? É as vestes da salvação, que por um momento tu rejeitasse, mas Jesus está dizendo: eu te perdoo, não te abandonei, não te rejeitei, e quero te salvar e te usar nessa terra, oh glória a Jesus, como profeta. Então é hoje a oportunidade que Ele está te dando.
queres voltar para Jesus hoje, renovar essa aliança gloriosa com Jesus. Por quê, meu irmão João? Porque a alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo é por um momento, mas quando a gente chega em casa que curva a cabeça no travesseiro, vem a angústia, vem a tristeza, vem a perturbação, porque o diabo entra na mente e quer matar. Porque a Bíblia diz que a ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, destruir teu lar, matar o teu casamento, matar a tua vida espiritual. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que tenha vidas e vidas com abundância. A decisão é hoje. Vamos reatar essa aliança com Jesus. Ele está olhando para ti e está dizendo, eu quero te abraçar, meu filho. E eu quero concluir, aleluia. Deremihai, sou de cama na graça. Deremihai, dá um abraço nele aqui, pastor. Eita, Deus fiel. Aleluia, 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 aleluia. Filho, assim eu te digo. Quantas vezes tenho eu falado ao teu coração? Mas tu tem fechado a porta do coração que eu entrei um dia. Mas hoje eu te digo assim, filho, estou eu hoje te dando uma oportunidade de voltares para mim. Quero eu reatar esta aliança que eu fiz contigo um dia e te capacitar, para que tu venha ser um instrumento em minhas mãos, porque eu não preciso de ti, mas eu conto contigo naquele lugar. Já te dei livramentos ocultos que não percebeste, mas eu estava do teu lado. Porque eu te amo, te amo, te amo, filho, e não te perderei, pois quero cuidar de ti. Quero cuidar dos teus e te fazer um instrumento em minhas mãos, para que possas testemunhar de tudo aquilo que eu fiz em tua vida. Por isso assim te digo, filho, não te darei mais outra oportunidade. Recebe um abraço na alma e abre este coração, porque quero eu fazer morada. Aleluia, glória a Jesus. Irmão João, é hoje. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Vamos reatar a aliança hoje com Jesus. Nós estamos aqui para orar por ti. Escute a palavra que Deus falou. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Em breve você volta a fazer a obra. Eu quero saber se hoje você está reatando essa aliança. Amém. Não precisa dizer mais nada. Amém? Amém, igreja? Vamos continuar orando por esse homem. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Foi feito o apelo, né, irmãos? Mas vamos continuar orando pela vida do mesmo, né? Nós estamos aqui como igreja, tá aqui os pastores aqui comigo, e a gente vamos continuar orando pela vida dele. Não só pela vida dele, também por esta comunidade, para que Deus possa estar entrando nas vidas, libertando dos vícios e participando da salvação que Ele nos deu. Não só a igreja, como todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, vamos estar orando, encerrando o trabalho e agradecendo ao Senhor por tudo. Amém? Glória a Deus. Lembrando a esta comunidade e aos irmãos que amanhã estaremos recebendo o evangelista Ebinéia Júnior da Rádio Maranata. Estaremos lá aguardando a sua visita na igreja. Fica ali situado na rua Sebastião Grande, número 85, antiga padaria de Oséia. Você é o nosso convidado especial. Vá lá, ouvir a mensagem de Deus, ouvir os louvores entoados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado especial em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E assim oramos. Justo e eterno Pai, Deus de amor, Deus santo, Deus bendito desta noite, Senhor.
Queremos te agradecer por esse trabalho realizado, pela presença do amigo Espírito Santo que assim nos auxilia, Senhor. Deus abençoa cada um nesta noite que ouviu esta mensagem, que ouviu esta palavra, Senhor. Cada casa, cada lar, Senhor. Vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, Senhor. Abençoa esta comunidade, Pai. Que a tua palavra venha dar mais oportunidade, Senhor Jesus, mais e mais. Estamos aqui, Pai, de prontidão para levar a boas novas do Evangelho de Cristo, Senhor Jesus. Deus, toma de conta desta comunidade pela tua infinita misericórdia e graça, Senhor. Abençoa os pastores, os ministrantes desta noite, as irmãs do louvor, as crianças que louvaram, Senhor, enfim, todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. E a igreja diz: amém. Deus abençoe os irmãos. Tira a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Grato ao pastor Erivaldo,